Bom dia, é o regresso a casa. Vamos sair agora aqui de Viena e vou-vos mostrar aqui o programa das festas. No fundo o percurso vai ser este, portanto eu vou sair aqui de Viena, onde estou. Existem duas alternativas, uma aqui mais à volta, que demora mais de um quarto de hora. Vou atravessar a Áustria praticamente. Agora ele vai me mandar carregar aqui em Meganofen e vou chegar aqui junto a Baden-Baden às 15h03. A chegar ao supercarregador de Meganofen, que é praticamente à beira da autoestrada. Ora, vamos lá um balanço desta viagem. Foram 217 km, feitos em pouco menos de 2 horas e meia, uma média de 151 watts por quilómetro. Agora vou carregar o carro, já fiz 4.755 km nesta viagem à Áustria e estou praticamente na fronteira da Áustria com a Alemanha. Portanto, vou pôr o carro a carregar. Temos aqui 9 estações de Tesla Superchargers, todos V4. Aí está, mas isto é um autêntico posto de carregamentos elétricos. Aqui está muitos postos da Ionity e também da Smatric, que é uma marca aqui austríaca. Uma quantidade enorme, realmente, não falta aqui soluções de carregamento, e aqui praticamente à beira da autoestrada. Terá ali qualquer coisa para comer ali ao fundo. Esta parte é que peca um bocado, está um bocadinho longe. Para ir à casa de banho aqui é um problema. Praticamente finalizada a carga, portanto eu estava no limite de 80%, mas o carro carregou mais, que é para ter o suficiente para continuar a viagem. Portanto, com 85%, e aqui está, já tem energia suficiente para continuar a viagem. Aqui está a fronteira. Estou obrigado a andar aqui a 10. Estou oficialmente na Alemanha. chegar ao supercarregador de Waterstetten, é próximo da autoestrada, mas não tão
tão junto como o austríaco. Bem, meus amigos, está. Ora bem, fiz 174 km, vim a tapar bem agora aqui na Autobahn, já estava com saudades de andar com alguma velocidade, não é? E portanto, estou aqui em Waterstetten, na Alemanha, muito próximo de Munique, a cerca de 30 km de Munique. Só para vos dar um exemplo, o balanço, gastei mais 14% do que o projetado na viagem, pudera, quando cheguei à Autobahn comecei a andar a 160, 170. E foi este o gasto que eu fiz. Claro que se eu mantivesse abaixo dos 110 km/h, conseguia poupar 13,5. Mas pronto, mas estou aqui com 13% e chega perfeitamente, vou pôr o carro a carregar. Está a 71 kW, já de potência, 41 cêntimos o kW. Já carreguei suficiente para prosseguir viagem. Portanto, vamos parar aqui a carga e prosseguir. A sair agora para o supercarregador de Ulm, que é também à beira da autostrada, também está muito bem situado, praticamente aqui à saída, só pode ser uma área de serviço. Fica num restaurante. Já vi onde fica. É um hotel e é restaurante. Tem muitos carregadores. São cerca de 32. São vários. Fiz 149 km, a uma média de 170 watts por km, foi praticamente tudo por autoestrada. E portanto, agora vou pôr o carro a carregar, mas antes temos aqui a performance. Portanto, gastei 0,8 mais do que a projeção da viagem. Teve um vento forte, por isso é que ainda não consegui chegar aos 200 km/h, ainda não me senti em segurança. Ora bem, como eu dizia, temos aqui supercarregadores B3, são vários aqui. Há alguns carros aqui a carregar. Isto é grande. Temos aqui mais V3 aqui. E depois ali ao fundo é tudo V2. Bem, agora vou comer qualquer coisa. Já estou com fome e é 1 da tarde. Estou a viajar desde as 6:30 da manhã, desde Viena, portanto uma viagem rápida. Faz-se bem, confortável, estou fresco. Eu gosto muito de conduzir aqui na Alemanha, também na Áustria. Ora bem, uma redireção na viagem, portanto o próprio sistema da Tesla sugeriu um trajeto alternativo para ganhar 9 minutos e por isso é que eu vou sair agora aqui da autostrada e cheira-me que eu vou, portanto, agora por Estrada Nacional. Que eu lembro de ter visto aqui também uma situação vermelho, mas temos aqui uma. Mas esta aqui é uma coisa pouca. Eu vi no trajeto original um ponto vermelho na autostrada, portanto deve ser por causa disso que ele está-me aqui a sugerir este trajeto alternativo. Tudo bem, é uma alternativa perfeitamente viável, tanto para mudar um pouco o cenário desta viagem.
agora entro na autoestrada novamente. Provavelmente foi por causa desta situação que o sistema da Tesla, o reencaminhamento de trânsito, me fez sair da autoestrada lá atrás, percorrer estas localidades e agora entrar. Agora vou sair para Baden-Baden e também para o supercarregador. Também vai ser aqui que eu vou passar a noite, em Baden-Baden, nos arredores. Mas primeiro vou ao Supercharger. Já vi onde é, aqui está, e é dos novos. Balanço desta viagem desde o supercarregador de Ulm. Foram 186 km, uma média de 140 watts por quilómetro. O comportamento do carro, gastei mais 2,5 do que o previsto pela viagem. Curiosamente, foi no condicionamento da bateria que eu gastei mais, e na elevação. Ou seja, temos aqui uma situação em que gastei menos do que o previsto na condução, menos 5%. Temos aqui vários supercarregadores, são todos V4. Todos. Está a vir do Media Market, aqui numa zona comercial. Tem muito onde escolher aqui. Está no centro urbano, de fácil acesso, perto da autoestrada. A carga está praticamente a finalizar, vou carregar até aos 85%, que é para chegar ao hotel com 80% e para prosseguir viagem. E aqui estamos em Baden-Baden, mais concretamente nos arredores. Vou partir para o segundo dia de viagem de regresso a casa. Vai ser uma distância grande. Vou até Périgueux, França, e vou-vos mostrar aqui o programa das festas. A distância é essa, no fundo. Eu estou aqui em Baden-Baden, vou aqui para a França, ou seja, já relativamente mais perto de Bordeaux, onde já se começa a cheirar um bocadinho a Península Ibérica. Prevejo parar em Mulhouse, Besançon, Chalon-sur-Saône e estes superchargers todos. Isto é o que está previsto. Não quer dizer que aconteça. Chegar ao supercarregador de Mulhouse, tive que fazer 16 km em estrada nacional, depois saí da autobahn alemã, porque era inevitável nesta situação. Fico aqui neste hotel, de certeza absoluta. Eu acho que já estive aqui, já estive aqui, já estive aqui, sim senhora, que eu estou-me a lembrar deste supercarregador. Há muita gente. Balanço desta viagem, foram 150 km a uma média de 178 watts por quilómetro. Ainda vim a par na autobahn. Estamos aqui em Mulhouse e agora vou carregar cerca de 20 minutos para chegar a Besançon, em França. Não tem grande história aqui o supercarregador de Mulhouse. É antigo, são todos V2 e está aqui num hotel, que é o Hotel Criado. Está aqui com guindaste, estão a fazer obras. Agora é acabar a carga e prosseguir viagem para o próximo supercarregador de Besançon para atravessar a França. Pronto, apesar de eu ter tudo configurado para carregar até os 80% e aos 72%, já me diz que já tenho carga suficiente para continuar a viagem. Portanto, eu vou carregar em OK e vou parar o carregamento e destrancar a porta de carregamento. Agora vou entrar nas autoestradas francesas, portanto ainda não tenho portagem.
Mas posso dizer que o supercarregador de Mulhouse fica perto da entrada da autoestrada. Agora, quem vem da Alemanha é que ainda tem que fazer 16 km até chegar ao supercarregador, isto em estradas nacionais, que não são más, fazem-se bem, mas não há aquela rapidez. Mas isto não é problema, porque é preferível, quem vem da Alemanha e entrar em França, é preferível entrar a fazer estes 16 km do que entrar lá em cima em Colmar e pagar mais portagem nas autoestradas francesas. Agora é atravessar a França aqui em autoestradas. Ok, o Google Maps aqui da Tesla indicou saída em direção a Epinal pela Estrada Nacional, portanto deve estar a acontecer qualquer coisa na autoestrada para ele estar a indicar saída da autoestrada, porque eu podia ir por autoestrada até Besançon, que é o meu destino, o meu próximo destino para carregar o carro, mas o certo é que ele mandou-me sair. Não há nenhum problema, porque eu vou chegar a 1h60 PRG e também poupo nas portagens. Há uma outra vantagem também em recorrer à Estrada Nacional, é que dá para andar a 110 km/h aqui. Em França, nas autoestradas não se pode andar a mais de 110 km quando está a chover, portanto compensa andar na Estrada Nacional, se tiver um tempo de chuva. Portanto, 110 km/h é a velocidade máxima e poupa na portagem. O que acontece? Há uma desvantagem, é que nem todas as estradas nacionais têm este perfil que estão a ver aqui. Aí começa-se a tornar aborrecido, não se consegue andar a 110 a horas, consegue-se andar a 80, 70 ou a 90. Agora, se a Estrada Nacional tiver este perfil assim, é uma maravilha. É uma maravilha e se fosse sempre assim, valeria a pena evitar as autoestradas francesas. E agora vou voltar a entrar na autoestrada, portanto é a A36. Não sei porque é que houve esse desvio, mas pode ter havido aqui alguma coisa para ele me obrigar a fazer esse desvio. Portanto, como eu tenho o trânsito, o reencaminhamento de trânsito online, é possível que tenha havido alguma coisa na autoestrada para ele me mandar fazer este desvio. A chegar ao supercarregador de Besançon, que é mesmo a junta à autoestrada, fica 1 km praticamente, 900 metros. Ora bem, meus caros, melhor é impossível, porque o supercarregador fica já aqui à saída da autoestrada. E já estive neste supercarregador. Besançon, estou-me a lembrar perfeitamente deles. Foram 154 km a uma média de 157 watts por km desde Mulhouse. Portanto, saí também da autoestrada e fiz aquela parte do percurso em Estrada Nacional, como viram. E agora é pôr o carro a carregar. O meu carro está aqui a carregar no cantinho. E temos aqui vários carregadores. Eu não quero estar muito mais perto, porque há ali pessoas dentro do carro, eu não quero estar a filmar. Portanto, são todos V2, praticamente. E o que é que temos aqui? Temos um hotel e temos um restaurante ali atrás que é o La Boucherie. La Boucherie, que é ali lá adiante. Está a chover e temos aqui um hotel. Esperar que o carro termine de carregar para poder prosseguir a viagem. E pronto, já tenho carga suficiente para chegar a Chalon-sur-Saône. Estou com 62%, vou terminar a carga. Saí da autoestrada para Chalon-sur-Saône, para o supercarregador, que está a 2 km daqui. Ora bem, isto fica à beira de hotéis e de um centro comercial, pelo que eu já estive a ver.
Fiz 116 km, uma média de 179 watts por quilómetro. Nesta viagem gastei 8% a mais do que o projetado pela viagem. Isto deveu-se à condução e também ao condicionamento da bateria. E também apanhei um vento forte. Mas antes, temos aqui as instalações do supercarregador de Talon-sur-Saône. São muitos supercarregadores B3. Ora bem, o que é que nós temos aqui? Muita coisa. Hipermercados, hotéis e restaurantes. O Intermarché, ali. Os hotéis estão naquele lado. E aqui temos alguns sítios para comer. Hambúrgueres. E temos uma série de coisas, portanto aqui para comer não falta. Por incrível que possa parecer, foi o suficiente para eu ir almoçar, comer uma pizza. Cheguei aqui, faltava apenas 1 minuto para a carga terminar para ter o suficiente para continuar a viagem. Portanto é fantástico. Praticamente não tive que esperar. Ora bem, estou aqui numa estrada nacional, vou percorrer 23 km nela. Depois vou mudar um pouco, deve ser outra estrada nacional. E depois tenho 125 km que não me parece que seja uma autoestrada. A confirmar-se, eu terei descoberto uma maneira mais económica de atravessar a França. Coisa curiosa, temos agora a transformação da estrada nacional em autoestrada. Portanto, já estou numa secção que paga portagem. Alguma vez que esta estrada nacional há de deixar de existir, porque eu apanhei várias obras e vai ser transformada numa autoestrada com portagem. Portanto, vamos ter portagem até praticamente ao supercarregador. Está o símbolo da A79. Portanto, estou oficialmente numa autoestrada agora. Isto é uma autoestrada menos estranha, porque as portagens são como as que existem na Scoot em Portugal. Mas eu não tenho chip nem nada, mas aparecem placares a dizer para pagar num prazo de 72 horas no site deles. Ali é. Ok, eu estou aqui na 71 numa área de serviço onde se deve pagar as portagens que funcionam como Scoot aqui em França. Como não tenho o telepeage, digamos assim, o sistema da Via Verde, o chipzinho, eu tenho que vir aqui, portanto, pagar. Ou então pagar pelo site. Ora bem, eu prefiro arrumar alguma coisa, não é assim tão complicado, porque vou já explicar. Isto no fundo é só seguir aqui, tanto posso escolher a língua, eu não sei se conseguem ver, mas pronto, escolho pagar as minhas viagens, seleciona-se aqui, depois é só seguir as instruções. Dá para pagar com cartão de crédito ou dinheiro. Aconselho-vos a pôr sempre o endereço de e-mail aqui, que é para ter as viagens todas controladas e para evitar chatices. É só fazer isso. Eu espero que corra tudo bem. Eu até vou verificar se recebi o e-mail da confirmação da minha viagem e do que é que eu já paguei. Eu paguei 3,90€ na 79. Espero é que tenha pago tudo, não é? Porque já à partida pode parecer um bocadinho confuso, mas pode ser que não. Pelo menos eu recebo o aviso da concessionária se me faltar pagar alguma portagem. Depois pago. Saí agora da A79 e agora vou percorrer cerca de 10 km até ao supercarregador. O supercarregador é já aqui. Dificuldade nenhuma. Todos novos. Isso é novinho em folha isto. Ora bem, eu fiz 181 km desde o último carregamento, uma média de 170 watts por quilómetro. Agora vou carregar o carro, são 3 horas de viagem, 228 km, para chegar a Brive-la-Gaillarde. Isto é que eu estou a achar muito estranho este tempo. Entretanto, deixo com esse balanço. Temos aqui Tesla Supercharger e aqui temos todos V4, várias estações. É novo, este é novo, nota-se mesmo pelo piso também. O meu carro está limpinho, não está? Digam-me lá se isto não está lavadinho, não é? Abençoada chuva. E abençoado tratamento de cerâmica que eu fiz há 4 anos. Resulta. Ora bem, temos um Kentucky Fried Chicken ali ao fundo. E é uma estação de serviço no fundo.
Eu já estive aqui a fazer uma investigação, portanto realmente eu já compreendo porque é que vai estar a carregar quase até praticamente aos 100%. Isto porque, no meu caso, é no meu carro, porque o meu carro tem uma autonomia mais baixa que o long range. Estamos a falar aqui do standard range. Ora bem, quais são os supercarregadores mais próximos? Estão aqui, estão completamente fora de mão. Clermont-Ferrand, aqui, e este aqui em Riom. Claro que não faz sentido nenhum uma pessoa fazer este desvio todo. Não, não faz. Por isso é que mais vale carregar bem aqui, e depois sim, seguir para a autoestrada por aqui fora até chegar a Berry-Vila Galharde e depois Périgueux. É carregar um bocadinho aqui e dar um cheirinho suficiente para chegar a Périgueux. Eu já estive a ver aqui o site da Ali. Aqui está. Eu peço desculpa se a imagem não é assim a melhor. Eu vou ver se... Ok, assim é melhor. Pronto. É uma questão de que eu aceite pagar aqui, por exemplo. Carrega aqui e depois é só escolher plate number, ou se receberem uma notificação aqui, ou então notificação de não pagamento. Escolher Portugal, pôr a matrícula, não sou um robô, confirmar e depois aparece. No meu caso eu já não tenho nada a pagar porque eu já paguei. E de qualquer maneira eu já me registrei aqui em Passagem Info, aqui nessa zona, aqui, portanto eu já cliquei aqui, porque assim eu sou alertado por e-mail se passar alguma portagem. Eu tenho o carro já nos 95%. Previsão de chegada para Berry-Vila Galharde 8%. Estou aqui, tanto em Montmarot, entrei aqui na A71. A A71 já é uma portagem já com TQ, não é uma portagem de estilo Scoot. A sair para o supercarregador de Berry-Vila Galharde. É a segunda vez que vou a este supercarregador, se a memória não me falha, fica junto ao Hotel Mercury. É para aqui, é para aqui. Exatamente. Exatamente, eu lembro-me perfeitamente disto. Isto era um Mercury, agora... mas acho que continua a ser. Temos aqui muitos deles. Ora bem, temos muitos V2, mas também há V3. Portanto, vou pôr ali nos V3. Bem, esta viagem foi a mais comprida entre superchargers, se a memória não me falha. 230 km, foram feitos uma média de 158 por km. Já ultrapassei os 6.000 km na viagem à Áustria, 6.096. E pronto, gastei mais 2,1% do que o previsto. Na climatização gastei menos que o previsto, mas na elevação gastei bem mais do que o previsto, realmente. A condução até gastei menos do que o previsto, mas o impacto maior foi aqui na elevação. Olhem, aqui o vento do noroeste custou-me 6,4%. Como eu tinha dito, aqui temos o carregador de Berry-Vila Galharde, com os novos V3 aqui. São todos V3 estes, todos. Depois temos ali os V2. Por acaso ninguém está a utilizar. E depois temos aqui o hotel, que é o Hotel Mercury, confirma-se. É seguir viagem para Périgueux, tendo o carro carregado. Praticamente a chegar ao hotel.
Não teve história a viagem desde o supercarregador de Brive-la-Gaillarde para Périgueux. Portanto, vou jantar primeiro e depois carregar no supercarregador de Périgueux para finalizar o dia 2. Ora bem, a chegar ao supercarregador de Périgueux, que será aqui junto ao hotel onde eu estou, e eu já o vi. Aí está. É na entrada praticamente a seguir à do meu hotel. A viagem desde Brive-la-Gaillarde, o último supercarregador, foram apenas 64 km. Foi uma média de 200 watts por quilómetro. Ora bem, o que é que temos aqui? Vários carregadores V3, potência máxima de 250 kW. Aí está o meu carrinho limpinho. Depois de uma viagem de mais de 6.000 km, hein? Maravilha. Temos aqui hotéis e restaurantes, mas sobretudo hotéis. Aliás, é muito característico aqui nos supercarregadores de França. Aqui há muita construção aqui, mas temos aqui o Hotel Kyriade, é onde eu estou, o Hotel Kyriade. Aliás, é possível vir, nem era preciso eu ter saído da estrada, ter saído do parque. Por acaso não tinha hipótese, porque para cá é sentido proibido. Agora, eu quando sair com o carro, eu venho por aqui, não preciso sair para a estrada e fico ali. À partida, este hotel parece ser bom, um bom hotel, eu comi bem. Portanto, é uma boa referência aqui em Périgueux para quem quiser passar a noite. À partida será bom, além de mais a recepcionista é brasileira. Vou seguir viagem agora para casa, com uma pernoita em Salamanca. Vamos ver o programa das festas. Paragens em Begles, La Boère, Saint-Pierre-d'Iroube, Hernani, Riva-Blosa, Burgos, Tordesilhas e finalmente o hotel. Vocês podem estranhar estas paragens todas, mas eu fiz aqui uma coisa propositada. Primeiro, ele estava-me a mandar aqui para o antigo supercarregador de Bayonne, mas eu não quero ir para o antigo supercarregador de Bayonne, quero ir para o novo, que é Saint-Pierre-d'Iroube. Claro que ele depois reconfigurou as viagens e pronto, manteve o de La Boère, mas eu acho que em La Boère não vai ser preciso carregar. Eu, por exemplo, em Begles, se calhar vou carregar bem e depois seguir direto para Saint-Pierre-d'Iroube. Vou tentar isso, pelo menos, mas pronto. Vou ver como é que a coisa corre. E ele ia também saltar o supercarregador de Hernani, ou seja, ia direto de Bayonne para Riva-Blosa. Não, eu quero ver o supercarregador de Hernani, que eu também não conheço, já que vou passar ao lado, aproveito para conhecer. Saída para o supercarregador de Begles e fica aqui. É preciso ter algum cuidado nas saídas para chegar aqui. Já cá estive nesse supercarregador, estou-me a lembrar perfeitamente dele, mas os acessos propriamente ditos já não me recordava. Balanço desta viagem: foram 138 km a uma média de 163 watts por quilómetro. E agora vou pôr o carro a carregar, mas eu vou pô-lo a carregar o suficiente para talvez chegar a Saint-Pierre-d'Iroube, o que significa que vou deixá-lo a carregar até os 80, que eu queria ver se evitava o carregador de La Boère. Carregamento concluído, 80%, portanto agora é só seguir em direção a Saint-Pierre-d'Iroube. Novo supercarregador aqui em Bayonne, primeira vez que o vou usar. Saída de Bayonne Mousserolles, chegar ao supercarregador, que ficará neste centro comercial. Tá, muitas obras aqui, só criam confusão. Podia estar melhor sinalizado. Balanço desta viagem: 187 km a uma média de 154 watts por quilómetro. Portanto, vou pôr o carro a carregar
a carregar cerca de 10 minutos para depois seguir para Hernani, em Espanha. Aqui temos o supercarregador da Saint-Pierre de Rude, são vários carregadores V4, dos novos, é recente. Pronto, está num centro comercial. Não está muito airoso aqui porque estão muitas obras ali a colar. Tem que se dar aqui, entrar e tem que se dar uma volta grande para chegar aqui. Foi o tempo de eu só ir à casa de banho para já ter excedido um bocadinho a carga. Portanto, eu vou chegar com 36% a Hernani, Espanha. Portanto, eu vou terminar a carga e destrancar a porta de carregamento e vamos embora. Hernani não me parece ser uma boa opção quem vem de França para carregar em Espanha. Não é, definitivamente. Eu tive que passar por um centro urbano, apanhei aqui algum trânsito para chegar aqui. Mas contudo, eu reparei que está à beira de uma autopista. Portanto, deve haver aqui alguma saída. Aqui há alguns para a autopista. Autopista 1. Aí, tudo bem, para voltar para a autoestrada, perfeito. Agora, quem vem de França, não me parece ser uma boa opção. Pronto, só fiz 62 km do último carregamento, aqui vim fazer aqui uma amostrazinha. Carregar 10 minutos e depois seguir para Ribabelosa, onde aí vou querer ficar mais tempo, porque eu vou aproveitar para almoçar em Ribabelosa. Pronto, Hernani tem aqui alguns postos V4. Então, tem aqui publicidade à Tesla, obviamente. Parece ser um restaurante. Mas de facto, a grande vantagem que tem é que tem ali a autopista. A autopista é ali daquele lado. Entras por ali. Tem o Mercadona, tem o Ikea, tem o Lidl. E ali parece ser qualquer coisa. Parece ser ali um sítio para comer. Não é nada, realmente não é nada extraordinário. E também aqui está preparado para mais carregadores. Chega-se ao fim da A1 e agora aqui é o supercarregador de Miranda de Ebro para chegar ao supercarregador de Ribabelosa. 133 km, uma média de 174 watts por km, foi a viagem desde Hernani. 7% de carga, vou pôr a carregar, acabei de carregar o carro. Portanto, 98% foi o tempo suficiente para eu poder almoçar e prosseguir a viagem. Portanto, eu agora vou prevejo chegar a Tordesilhas em 2 horas e 11 minutos com 16%.
esta viagem comprida de 232 km teve uma média de 141 watts por quilómetro e estamos quase a atingir os 7.000 km nesta viagem à Áustria. Guardei o meu carro aqui junto à garagem do hotel, aqui na garagem do hotel, e agora vou pôr o carro a carregar, um Tesla Destination Charger. Aliás, já, para quem viu a minha road trip para Salamanca, já mostrei o hotel, e agora é pôr o carro a carregar. O carro está a carregar a potência de 11 kW. E portanto 2 horas e meia para os 80%. Já estou aqui no hotel em Salamanca. Vou passar aqui a noite, vou descansar. Amanhã, viagem final, a etapa final até casa. A fase final da viagem para casa. Estou aqui no parque de estacionamento do Hotel Cidade Vinci de Salamanca. Portanto, é a viagem para casa para Vila Nova de Gaia. É realmente uma situação muito esquisita. Eu acho que mesmo que preciso fazer o update, porque houve aqui coisas que não funcionaram muito bem aqui na gestão dos carregamentos. Por exemplo, temos aqui uma situação que talvez é mais ridícula. Eu vou chegar à Guarda com 14%. Ok. Certo. Depois estou 1 hora a carregar para chegar a Vila Nova de Gaia com 42%. Não entendo. Não entendo. Eu vou carregar até 90%, que chega perfeitamente para chegar à minha casa. Portanto, o percurso é este. Vamos voltar ao nosso Portugal com carregamento na Guarda. E agora 145 km até Pinhel. A saída do próximo super carregador, que é o carregador da Guarda. Estamos no nosso lindo Portugal, o carregador português da Tesla, da Guarda. Foi onde comecei a carregar e onde comecei esta viagem à Áustria, há 3 semanas atrás. E agora é a última carga antes de chegar a casa. Esperemos não estará cheia. Até já diz aqui, carregamento necessário para chegar ao destino. Sim, eu sei, meu caro, eu sei. 152 km desde Salamanca, foi uma média de 175 watts por quilómetro. Já fiz 7.165 km, a uma média de 147 watts por quilómetro nesta viagem. E já gastei 1 megawatt hora. Carreguei até aos 91%, portanto o suficiente para chegar a casa. Vou chegar a casa com cerca de 16, 15%. E agora a etapa final. Chegou ao fim esta viagem extraordinária de 7.356 km a uma média de 147 watts por quilómetro. Gastei 1.078 kWh. Foi uma viagem extraordinária, de facto correu quase tudo bem. Foi uma viagem quase perfeita. O que é que eu gostei muito na Áustria? O Tirol, o Val do Zillertal, o Grossglockner, a Estrada Alpina. Eu gostei imenso de Viena. Viena, de facto, superou as minhas expectativas e considero talvez uma das 3 melhores cidades da Europa que eu já visitei, sem dúvida. Gostei imenso, também gostei imenso da Áustria. As paisagens verdejantes, a organização, as regras, ou seja, mesmo o próprio civismo dos condutores austríacos foi muito bom. Eu gostei imenso de conduzir na Áustria. Haverá mais road trips, com toda a certeza, daquelas mais pequenas, mas com esta dimensão, talvez em agosto ou em setembro, não sei se vou à Holanda ou então se provavelmente sou capaz de fazer a costa norte de Espanha. Ainda não tenho a certeza, ainda vou pensar nisso. Mas entretanto, continuem a acompanhar este canal, subscrevam os vídeos, ativem as notificações, comentem, digam o que é que acharam destes episódios todos. E espero voltar a ver-vos numa próxima road trip ou no próximo vídeo. Obrigado.